Calambai. Bon. Soyons concentrés, nous allons. Ferme tes yeux là où tu es. Feche seus olhos onde você está. Nous allons adorer le Seigneur. Vamos adorar. Adonai, Dieu créateur. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh. Oui, non, Oh Jésus. oui, tu es le Père. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, oui, non, mais. Dieu le Père. Oh Jésus, merci. Nous recommandons ces moments en Seigneur. Recomendamos este momento em suas mãos. Nous reconnaissons que tu es le Père. Nós reconhecemos que tu és o Pai. Tu es le Père de tous ceux-là qui ont le Fils. Amen. Tu és Deus, tu és o Pai de todos aqueles que têm o Filho nele. Nous recommandons ces moments entre tes mains, Jésus, Recomendamos este momento em suas mãos, Jesus. dans le nom puissant de Jésus-Christ. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Nous disons Amen. Assim dissemos amém. Amen. Amém. Nous restons debout. Permanecemos em pé. Nous allons lire dans l'épître de 1 Thessaloniciens, Vamos ler na epístola de 1 de Tessalonicenses, au chapitre 1er, no seu primeiro capítulo, à partir du 6e verset a partir do 6º verso jusqu'au 9e verset. ao 9º. O versículo. Si on peut nous lire en portugais, Fazemos a leitura no livro de Primeira Epístola de Tessalonicenses,
no seu primeiro capítulo, a partir do verso 6 até o verso 9, lemos em nome de Jesus. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soa a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar alguma coisa, porque eles mesmos anunciam de todos nós qual a entrada que tivemos para convosco e como de ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Palavra do Senhor. Amen. Je vais lire en français. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs Oh yes. et ceux du Seigneur. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Chie. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti dès chez vous dans la Macédoine et dans la Chie, mais votre foi en Dieu se fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Amém. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Que o Senhor aumente a explicação à sua palavra. Nous pouvons prendre Tomamos place. nossos assentos. Wanozovanda utie Biblia mupanzi to beteli nzambe maboko Temos uma makasi, salva de palmas para o nosso Deus. Aplaudimos para a glória de Deus. Je bénis le Seigneur notre Dieu Bendito sou nosso Senhor, nosso Deus, qui nous a fait grâce d'être devant vous. que nos fez a graça de estar na vossa frente na manhã de Je hoje. suis reconnaissant envers tous les hommes de Dieu qui m'ont reçu dans ce pays. Grato sou a todos os homens de Deus que me receberam aqui neste país. Et je suis encore reconnaissant envers l'homme de Dieu, le pasteur Serge. E sou mais uma vez grato ao homem de Deus, o pastor Sérgio. On ne s'est jamais connus. Nunca nos conhecemos. On s'est rencontrés une seule fois. Nos encontramos apenas uma Et vez. il m'a donné la chair pour parler de la part du Seigneur. E ele me deu o altar para falar da parte do Senhor. Et je sais que pendant quelques minutes, E eu sei que durante alguns minutos, je sais que vous ne serez pas déçus. eu sei que não estarão decepcionados. Je bénis aussi le Seigneur pour ta présence ce matin. Bendito sou ao Senhor também pela sua presença. Même si je n'aurai pas l'occasion de prier pour toi, Mesmo que não terei a ocasião de orar para vocês. mais nous croyons que la parole de Dieu a une puissance pour créer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mas acreditamos que a palavra de Deus Si Amen. Napesi biso mbote na kombo na Yesu. saúdo-vos com a paz do Senhor. Topesi pe baza kolanda biso na belili mbote. E aqueles que estão a nos seguir online também. En commençant par le révérend Léonard Lwemba Teko. Banda na révérend Léonard Lwemba. Começando de reverendo Bemba. Wanazali banda ya mboka meyende mutapesi biso ndingisa ya kotambwisa communauté yo. Ele que está fora do país, a iniciativa de dirigirmos esta igreja. Tozomona toza na bapaya penza lisumu lelo kati na esika. Estamos a ver que temos visitantes entre nós. Bandeko na biso bana mboka me batikaka biso te. São nossos irmãos daqui do país, mas não nos deixaram. Ntango nyonso bazosimu lelo kati. Deus vai te conceder ainda gêmeos. Embora essa aí passar, eu não queria que você mora para que te dá outros gêmeos. Esteja sempre com Deus e Deus vai te fazer grandes coisas. Eu falei no começo do culto
A sua bondade nunca acaba. A sua bondade não acaba. Ele sabe que ele prepara a frente para nós. Quem mais tem algo a falar a Deus? Testemunhar, cantar. Se não tem ninguém, vamos pôr de pé. Ponha-se de pé onde você está. Vamos adorar a Deus para passar no momento da pregação. Chegamos no momento de alegria. Que o nosso Pai quer falar. O nosso Pai, Deus dos exércitos, quero falar acerca de você e eu. Começa a preparar o seu coração, porque você não sabe o que Deus vai te falar nesta manhã. Razão pela qual seja concentrado. Abra o seu coração. Fala a Deus. Deus fala comigo. Eu não quero sair. E vão aqui. Na forma que eu cheguei aqui neste lugar. Se eu vi com problema, que eu não saia com problema. Fala a palavra de Deus. É sabão. E lava-nos, e purifica-nos. A palavra de Deus que entra em nós e tira toda a maldade. Ora a Deus, apresenta o pregador na mão de Deus e abandona você, Deus. Como Samuel está dizendo, fala o teu servo ouve. Que Deus te abre. Te abre o coração. A palavra que vai sair dele. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregar, tudo entregarei. Tudo entregar, tudo entregarei. Senhor Jesus bendito, tudo entregar. Tudo entregar, tudo entregar, Senhor, tudo entregar, tudo entregarei. Senhor Jesus bendito, Yes. Glória a tua Senhor, Pai. Eu me abençoo na tua glória. Oh, Emmanuel, tu bénis, Dieu est parmi nous. Yahweh, nous avons changé en capot bongo là. Nous te malgré à disposer pour le Seigneur. Yako yoka. Yako sale la kana tomba de nous. Il va nous ma pamba te pour la mabila mama. Yes.
Seja sempre nosso Deus. Jesus Cristo. Amen, amen. Amém. Amen, amen. Amém. Esse Azali. Azali. Esse Azali. Azali. Il est vivant. Ressuscité de mort. Vivant. Ressuscité. Jésus. Jésus. Je t'attends ça, bébé. Aplaude fogo. Glória a Jesus. Azana Bomoi. Ele está Azana vivo. Bomoi. Ele está Azana vivo. Bomoi. Ele está Jesus vivo. Cristo de Nazareth. Jesus Cristo. Il est Dieu. Ele é Deus. Il est le même. Ele é o mesmo. Hier. Ontem. Aujourd'hui. Maintenant. Ele é Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amen, amen. Amém. Vamos ter ali cá. Antes do pregador passar, Estou pensando em vamos ter. vamos nos saudar. Amém. Amen, amen. Amém. Amém. Estamos na Zobenga, Papa na mensagem. Quando estou a chamar o meu pai, Pérgio, Apresenter Botei. para apresentar o pregador, Quando quando está a passar, aplaudir Zamba todo mente a Deus. Zolukumu. Zamba Zolukumu. Amém, né? Amém. Na percepção bote na kombo na Yesu. Saúdo-vos com a paz do Senhor. E tu percebe ba ibaza kolanda biso na belili mbote. E aqueles que estão a nos seguir online também. En commençant par le révérend Léonard Lwemba-Teko. Banda na révérend Léonard Lwemba. Começando de Reverendo Bemba. Wanazali banda ya mboka meyende mutapesi biso ndingisa ya kotambwisa communauté yo. Ele que está fora do país, a iniciativa de dirigirmos esta igreja. Tozomona tozana bapaya penza lisumu lelo kati na esika. Estamos a ver que temos visitantes entre nós. Bandeko na biso bana mboka mebatikaka biso te. São nossos irmãos daqui do país, mas não nos deixaram. Ntango nyonso bazosepelaka koya komonana na biso. E a todos os momentos estão sempre conosco. Bongo baza acompanhé na évangéliste Georges. Estão acompanhados com o evangelista Jorge. Pai yo to remercier nzambe mpona komona pasteur Misael et puis na mama aza acompanhé. Estamos a agradecer pela presença de outros que estão acompanhados com ele. Pasteur Misael O pastor Misael, atambole longo na mama. junto com a sua esposa. Mama bomba mine na fula boko mona na biso. Apesar de que a mãe não quer assim aparecer, não quer. Tozopesa nzambe lokumu mpona missionário Gerson. Agradecemos a Deus pela presença deles. Ya missionário Gerson. O missionário Gelson. E tozotombola lisu lokumu na nzambe mpona komona moko ya bano batambolaka na étant musicien ya Ezekias aza na biso. E o irmão Ezequias, que é o músico que caminha sempre Le com rendez-vous eles. na biso ya lelo ekoki. Mokolo na biso ya lelo O ebongisami. nosso dia de hoje chegou. Mokolo tolobaki ete tolaki biso. O dia que nós dissemos Tokoyoka que nzambe. foi prometido Na que vamos ouvir plateforme na biso Deus. ya bapasteur. Entre nós pastores, Biso bapasteur oyo touti libanda na Angola. nós pastores que viemos de Angola, Tosali plateforme moko. criamos uma plataforma Oyo esangisi biso bapasteur ya moyindo touti libanda ya Afrique. que nos reuniu pastores que viemos de Bongo naza África. moko naponami lokola conseiller na plateforme. E eu sou um dos escolhidos como conselheiro desta Toyambaki mopaya plataforma na kati ya mboka. e recebemos eles no país. Basepelaki biso PCGD tozala moko tokoyoka
E se alegraram que nós também desta igreja aqui ouvíssemos um dos pregadores. É ele quem quero apresentar nesta manhã. Assim vamos caminhar com o programa. Porque deixaremos também um tempo para nossos visitantes. Por isso estamos a respeitar o nosso tempo. Prepare a sua Bíblia. Prepare o seu caderno. Assim, vamos a chamar o homem de Deus. Alegre de estar aqui nesse lugar. Se você não estivesse, poderia falar pessoas para falarmos, seja abençoado. E que nós também sejamos. Assim que estamos a nos alegrar e receber o amor de Deus. Enquanto estou a chamar o homem de Deus, os comentários, ele quem vai fazer? Ele é um dos pastores que veio de França. Precisamente em Paris, onde chamamos a Ilha de França. Enquanto estamos a chamar o doutor Josué, enquanto que ele está passando, damos uma salva de palmas à glória de Deus. Amen. Amém. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Si les musiciens peuvent nous balancer un cantique. Se os músicos podem nos ajudar em entoar um hino. Adonai, Adonai de Mike Kalambai. A música Adonai de Mike Kalambai. Bon. Soyons concentrés, nous allons. Ferme tes yeux là où tu es. Feche seus olhos onde você está. Nous allons adorer le Seigneur. Vamos adorar. Adonai, Dieu créateur. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh. Nous recommandons ce moment. Recomendamos este momento em suas mãos. Nous reconnaissons que tu es le Père. Nós reconhecemos que tu és o Pai. Tu es le Père de tous ceux-là qui ont le Fils. Tu és Deus, tu és o Pai de todos aqueles que têm o Filho nele. Nous recommandons ce moment entre tes mains, Jésus. Recomendamos este momento em suas mãos, Jesus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Nous disons Amen. Assim dissemos Amém. Amen. Amém.
Nous restons debout. Permanecemos em pé. Nous allons lire dans l'épître de 1 Thessaloniciens. Vamos ler na epístola de 1 de Tessalonicenses, Au chapitre 1er, no seu primeiro capítulo, à partir du 6e verset a partir do 6º verso jusqu'au 9e verset. ao 9º versículo. Si on peut nous lire en portugais. Fazemos a leitura no livro de 1ª Epístola de Tessalonicenses, no seu primeiro capítulo, a partir do verso 6 até o verso 9, lemos em nome de Jesus. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós só a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar alguma coisa. Porque eles mesmos anunciam de todos nós qual a entrada que tivemos para convosco e como de ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Palavra do Senhor. Amen. Je vais lire en français. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs Oh yes. et ceux du Seigneur. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Chie. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti dès chez vous dans la Macédoine et dans la Chie, mais votre foi en Dieu se fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Amém. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Que o Senhor aumente a explicação à sua palavra. Nous pouvons prendre Tomamos place. nossos assentos. Wanozovanda utie Biblia mupanzi to beteli nzambe maboko Temos uma makasi, salva de palmas para o nosso Deus. Aplaudimos para a glória de Deus. Je bénis le Seigneur notre Dieu Bendito sou nosso Senhor, nosso Deus, qui nous a fait grâce d'être devant vous. que nos fez a graça de estar na vossa frente na manhã de Je hoje. suis reconnaissant envers tous les hommes de Dieu qui m'ont reçu dans ce pays. Grato sou a todos os homens de Deus que me receberam aqui neste país. Et je suis encore reconnaissant envers l'homme de Dieu, le pasteur Serge. E sou mais uma vez grato ao homem de Deus, o pastor Sérgio. On ne s'est jamais connus. Nunca nos conhecemos. On s'est rencontrés une seule fois. Nos encontramos apenas uma Et vez. il m'a donné la chair pour parler de la part du Seigneur. E ele me deu o altar para falar da parte do Senhor. Et je sais que pendant quelques minutes, E eu sei que durante alguns minutos, je sais que vous ne serez pas déçus. eu sei que não estarão decepcionados. Je bénis aussi le Seigneur pour ta présence ce matin. Bendito sou ao Senhor também pela sua presença. Même si je n'aurai pas l'occasion de prier pour toi, Mesmo que não terei a ocasião de orar para vocês. mais nous croyons que la parole de Dieu a une puissance pour créer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mas acreditamos que a palavra de Deus tem o poder de criar alguma coisa em vossas vidas. Pendant que je serai en train de parler, Enquanto eu estarei a falar, puisque c'est la parole de Dieu, já que é a palavra de Deus, nous croyons que toute chose a été créée par la parole. acreditamos que tudo foi criado através da Même palavra. si tu es malade, Mesmo que estás doente, quel que soit le problème que tu pouco as, importa o problema que você pendant que tem. je serai en train de parler, Enquanto eu estiver falando, cette parole esta palavra produira la guérison dans ta vie. vai produzir
milagre na sua vida. Parce que je me souviens un jour, Porque eu me lembro dia, le Seigneur, pour transformer l'eau en vin, o Senhor transformou a água em vinho. n'a pas fait la prière. Ele não orou. Il a simplement dit, Ele simplesmente disse: remplissez d'eau ces vases. encham estes vasos com água. Et après avoir rempli d'eau les vases, Depois de terem preenchido ou enchido os vasos de il leur água, dit, puisez maintenant. disse a eles: agora ponham. Et la Bible déclare, l'eau se transforma en vin. E a Bíblia diz que a água transformou-se em vinho. Donc il a simplement parlé, Ele simplesmente et le falou miracle s'est opéré. e o milagre se operou. Je crois que ce matin, Eu acredito que la nesta manhã parole de ce matin va créer un miracle dans la vie de a quelqu'un. palavra do Senhor vai criar algum milagre na Il sua est vida. aussi écrit quelque part. Também está escrito em algum lugar Déjà vous êtes purs que vós sois puros à cause de la parole qui vous a por été annoncée. causa da palavra que vos foi anunciada. Cela veut dire que la parole qui est annoncée Quer dizer que a palavra que foi peut anunciada produire des miracles et des signes. pode produzir milagres e Seulement finais. de croire à la parole de Dieu. Simplesmente precisas acreditar nesta Même palavra. si on ne te touche pas. Mesmo que não te Mais je tocarem, crois que la parole de Jésus mas peut eu te toucher. acredito que a palavra de Jesus vai te tocar. Le centenier romain a dit au Seigneur, O centurião romano disse ao je Senhor: ne suis pas digne que tu entres dans ma eu maison. não sou digno que tu entres em minha casa, Seulement un mas seul mot. diga apenas uma Et palavra mon serviteur sera e sauvé. o meu servo será Il a curado. cru que même si le Seigneur n'entre pas en personne dans sa maison, Ele acreditou que mesmo que Jesus não entrar em pessoa em sua casa, mas a palavra que ele vai va produire pronunciar des miracles dans sa vai maison. produzir milagres em sua Et je casa. crois que la parole de E eu Dieu acredito que a palavra desta va manhã produire les miracles dans la vie. vai produzir milagres em sua Est-ce que vida. tu crois comme moi? Você acreditas como eu? Est-ce que tu crois comme Você moi? acredita igual a mim? Que le Seigneur soit béni. Que o Senhor seja Nous abençoado. voulons parler de quelque chose pendant quelques temps. On n'a Queremos pas falar beaucoup de de alguma coisa por algum tempo. temps. Devenir un modèle. Se tornar modelo. Devenir un modèle. Se tornar modelo. Est-ce que quelqu'un peut dire à celui qui est à ta gauche, Pode falar a quem está ao seu lado, à sa droite, à sua esquerda, à sua derrière direita, lui, à sua trás devant lui, ou na sua frente? lui poser d'abord lui poser une question. Primeiro, faça a ele uma pergunta. Demande-lui. Pergunta a ele. Dis par l'autorisation du prédicateur. Diz a ele, pela autorização do pregador. Je te demande, Eu te pergunto, est-ce que tu es un modèle? será que és modelo? Demande para celui qui est à gauche. Pergunta a quem está ao seu lado. Est-ce que tu es un Pergunta para ele, será que tu és modelo? kolandisa mandingisama ya moumbu na nzambe bongo yo oza mpenza Amen. modele. Amém. Est-ce que tu es un modèle? Será que és modelo? Est-ce que nous sommes des modèles? Será que somos modelos? Est-ce que je suis un modèle? Será que eu sou modelo? Est-ce que quand les gens me regardent, Quando as pessoas olham para mim, est-ce que les gens peuvent copier quelque chose? será que as pessoas podem copiar alguma coisa Est-ce que de les gens mim? peuvent imiter quelque As chose? pessoas podem imitar alguma Est-ce que les coisa gens de mim? peuvent recevoir Será quelque que as chose? pessoas podem receber alguma coisa de mim? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Saibam, bem amados ao Senhor, où on cherche la conformité, em todos os lugares em que procuramos a conformidade, on a forcément besoin d'un modèle. nós precisamos de modelo. Je répète cela. Vou repetir isso de novo. Tout, Em todos os dans lugares, n'importe quel domaine de la vie, pouco importa algum domínio da vida, lorsqu'il s'agit de la conformité, quando se trata da conformidade, les gens s'efforcent à imposer un as modèle. pessoas se esforçam em impor modelo. Et tout ce qui sera fait en dehors de ce modèle E tudo que será feito fora deste modelo sera appelé la contrefaçon. será chamado de a contrafação. Cela veut dire que cette chose-là n'est plus vraie. Quer dizer que isto já não é verdadeiro. Pour que la chose soit vraie, Para que algo seja verdadeiro, il faut que la chose respecte le modèle. isto tem que respeitar o modelo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Podemos dizer amém? De la même manière aussi, Da mesma maneira também, dans la souveraineté et la divinité de Dieu, na soberania e divindade de Deus, Dieu voulait à ce que nous puissions avoir son modèle. Deus queria que nós tivéssemos o modelo dele. Parce que personne ne peut dire que je suis enfant de Dieu. Porque ninguém pode dizer eu sou filho de Deus Il n'a pas le modèle de Dieu en se lui. ele não tiver o modelo de Deus nele. Oui, je peux dire enfant de Dieu. Eu posso dizer sou filho de Je Deus. peux me nommer enfant de Posso Dieu. me nomear filho de Deus. Ce n'est pas
un slogan. Mas não é um slogan. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont transformé les choses de Dieu en slogan. Porque hoje as pessoas tornaram o que tem a ver com Deus como slogan. Enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. Je suis docteur. Eu sou doutor. Je suis pasteur. Eu sou pastor. Je suis bishop. Eu sou Je bispo. suis tel. Eu sou quem se lá Oui, c'est pas for. mauvais. Sim, isso não é Le mal. problème, Mas o problema montre-nous les é modèles. mostra-nos o Parce que c'est modelo. en fonction du Porque modèle, é em função do modelo nous saurons que nós saberemos réellement que tu es vrai. que realmente tu és Est-ce verdadeiro. qu'on peut dire Amen? Podes dizer amém? Voilà pourquoi ici Paul dit. Razão pela qual aqui o Paulo está a Parce dizer, que ici, aqui, Paul venait de Philippe. o Paulo vinha de Filipe. Lorsqu'il a quitté Philippe, Quando saiu de Filipe, il s'est rendu à Thessalonique. ele foi a Tessalônica. Après Thessalonique, Depois da il est allé Tessalônica, à Bérée, je crois. ele foi a Belém, eu Après acredito. Bérée, il est allé à Corinthe. Depois de Belém, ele foi a Coríntios. C'est lorsqu'il est arrivé à Corinthe, Daí, quando chegou a c'est Coríntios, là où Paul est en train d'écrire l'épître aux Thessaloniciens. é onde o Paulo estava a escrever a epístola aos Tessalonicenses. Après avoir passé Depois de ter passado tous ces parcours, todos esses percursos, il va écrire aux Thessaloniciens. agora ele estava a escrever para os Il leur Tessalonicenses. dit maintenant, Agora ele lhes il disse, dit vous-même, disse, vós mesmos, vous avez été mes imitateurs. vós foram meus imitadores. Parce qu'on ne peut pas parler de l'imitation s'il n'y a pas un modèle à imiter. Não podemos ter imitadores se não tiver um modelo a Donc, imitar. lorsque nous sommes en train de parler du modèle, Quando falamos de modelo, c'est qu'il y a quelque chose où nous devons imiter. é porque existe alguma coisa que devemos imitar. Là où chacun de nous doit regarder s'il se conforme à cette chose. Onde cada um de nós deve olhar e dizer se ele se conforma com aquilo. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire Por isso estamos a dizer que Dieu, dans que la Deus, divinité, na sua soberania e il a voulu divindade, nous donner sa nature. ele quis nos dar a sua Mais natureza. pour nous donner sa Mas nature, para nos dar a sua il natureza, doit faire un modèle. você deve crer em um modelo. De sorte que toutes les personnes De sorte que todas as pessoas se conformer selon ce que modèle vai se conformar a este modelo, pourra dire que je suis enfant de que Dieu. diga que ele é filho de Pourra Deus. dire que je suis serviteur Que de Dieu. diga que eu sou servo de Deus. Bien-aimés dans le Seigneur, Amados ao Senhor, le miracle que nous cherchons, o milagre que les procuramos, signes que nous avons os besoin, sinais que nós les precisamos, prodiges que nous os cherchons, prodígios que estamos à ce que busca, nous avons besoin auprès du tudo que Seigneur, nós precisamos pelo ces Senhor, choses, nous avons besoin, toutes ces choses-là, todas estas coisas qui sont liées avec le modèle de Dieu. estão ligadas ao modelo de Deus. Il suffit d'être en conformité avec le modèle de Dieu. Precisamos apenas estar em conformidade a este C'est modelo. à ce moment-là que tu peux bénéficier de toutes ces choses. É a partir deste momento que você vai beneficiar dessas Alors, Paul coisas. dit aux Thessaloniciens, O Paulo agora diz aos vous Tessalonicenses avez été, vous avez été mes imitateurs que vocês foram meus imitadores et vous avez été aussi les imitateurs du Seigneur. e também foram imitadores do Senhor. Il montre maintenant comment est-ce qu'ils ont été des imitateurs du Seigneur. Agora ele está a mostrar como é que eles foram imitadores do Senhor. En recevant la parole de Dieu, Ele disse, ao receber a palavra de au Deus, milieu de beaucoup de tribulations. ao meio de muitas tribulações. Vous savez, tout à l'heure, je viens de le dire, Antes eu estava a dizer Paul, après avoir passé Thessalonique, que Paulo, depois de passar Tessalônicas, il est allé à Bérée. ele foi a Berré. Lorsque Paul est arrivé à Bérée, Quando ele chegou a Berré, la manière dont les chrétiens de Bérée lui ont reçu, a maneira com qual os cristãos de Berré o receberam, il est lui-même étonné. ele mesmo admirou-se. Il dit, les chrétiens, il est en train maintenant de rendre témoignage aux Béréens. Ele está agora a testemunhar aos Berré. Il dit, ces juifs-là qui étaient au Béré, Ele disse, os judeus que estão em Berré, ils avaient un sentiment plus noble. eles tinham um sentimento mais nobre. Suivez-moi très bien. Ouçam-me muito bem. Ils avaient un sentiment plus noble. Eles tinham um sentimento mais nobre C'est des Thessaloniques. do que os Donc, Tessalônicos. ça veut dire qu'à Thessalonique, Quer dizer que em il y Tessalônicos avait des gens qui avaient des sentiments nobles. havia pessoas que tinham Mais sentimentos lorsque nobres. Paul arrive à Mas Bérée, quando Paulo chegou a il Berré, constate que les Béréens ele notou que os avaient berreanos un sentiment plus noble que ceux des tinham Thessaloniques. um sentimento mais nobre que os Tessalônicos. Paul explique quel est ce sentiment noble. Agora, o Paulo está a explicar qual
então este sentimento nobre, ce sentiment noble, este sentimento nobre, il recevait la parole é que avec eles empressement, receberam a palavra com et tribulações il vérifiait dans les e Écritures. eles verificavam nas escrituras. Quer dizer, Écoutez-moi très bien. ouçam-me muito bem, Les dictionnaires russes définissent les choses à sa manière. o dicionário russo define as coisas em suas maneiras. La Bible aussi a ses définitions. A Bíblia também tem as suas definições. Paul explique un sentiment noble, O Paulo está a explicar um sentimento nobre. c'est-à-dire les gens qui reçoivent la parole avec empressement. São pessoas que recebem a palavra com Et tribulação ils sont en train de vérifier dans les Écritures e estão a explicar ou estão a verificar nas escrituras ce qu'on leur enseignait était vrai. se realmente o que lhe foi ensinado foi verdadeiro. C'était le témoignage que Paul est en train de rendre pour l'église de Béréen. Foi o testemunho que o Paulo estava a render para os cristãos de Beré. Et après avoir passé à Béret, il est allé à Macédoine. Então, depois dele passar de Beré, foi a Enfin, Macedônia. il est arrivé à Corinthe. E depois ele chegou a Et Coríntios. c'est là où il est en train d'écrire maintenant aux Thessaloniciens. É onde ele estava a escrever aos Pour leur Tessalônicos dire, para lhes dizer vous avez été mes imitateurs. que vós foram meus imitadores, Vous étiez aussi des imitateurs du Seigneur. mas também foram imitadores do Senhor. En recevant la parole de Dieu, Ao receber a palavra de au Deus, milieu de beaucoup de tribulations. no meio de muita tribulação. Vous savez, aujourd'hui, tu peux te dire que moi je passe des tribulations, des difficultés. Hoje você pode dizer, olha, eu passo por dificuldades, tribulações, En ces temps-là, il y avait aussi des gens qui passaient des tribulations, des difficultés. mas naquele tempo também havia pessoas que passavam por tribulações e Malgré les dificuldades. difficultés, Mas apesar das suas Malgré dificuldades, a pobreza, apesar das suas malgré a pobrezas, souffrance, apesar dos seus ils sofrimentos, recevaient la mas parole. eles receberam a palavra. Malgré les difficultés, Apesar das suas ils dificuldades, gardaient la parole. eles agarraram a palavra. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amados ao dans le Senhor, royaume de Dieu, no reino dos on céus, a besoin des gens qui parlent de não slogans. precisamos apenas daqueles que falam do slogan. No reino dos On a céus, besoin des gens qui sont devenus des modèles. precisamos daqueles que se tornam modelos. Je peux dire Amen. Podemos dizer amém? On a besoin des gens qui sont devenus des modèles. Precisamos daqueles que se tornam modelos. Parce que lorsqu'on était en train de construire les temples, Porque quando se construía o templo de Salomão, Salomon était en train de construire les temples. quando Salomão construía o La Bible templo, déclare ceci. a Bíblia declara o Dans le livre seguinte: de 1 Roi chapitre 6, je crois, verset 9. em 1 Reis capítulo 6, eu creio, verso 9, a Bíblia declara: Toutes les pierres qu'ils ont utilisées todas as pedras que eles utilizaram para a construção do les pierres templo, étaient toutes taillées. todas essas pedras foram. Voilà pourquoi Por isso, il n'y avait pas de bruit, não havia barulho, ni de la hache. Papa, nem da arca. vérifiez 1 Roi, Pode verificar 1 Reis, 1 Roi 6, verset 9. 1 Reis capítulo 6. C'est bien de vérifier, de lire É bom de verificar e ler. 1 Roi 6. 1 Reis capítulo 6. 1 Roi chapitre 6, verset 9. 1 Reis capítulo 6, verso 9. Non, 7. C'est verset 7. 7, voilà, c'est 7. 1 Reis capítulo 6, verso 7. Jésus. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. Palavra do Senhor. Amen. Amém. C'est-à-dire, on était en train d'utiliser les pierres qui étaient toutes taillées. Eles utilizavam pedras que eram bem preparadas. C'est-à-dire, la pierre ne pouvait pas entrer à la maison. Quer dizer, a pedra não podia entrar no templo Si la pierre n'est pas taillée, se não fosse primeiro preparada. pour que la pierre entre à la maison, Para que a pedra entre na la pierre casa, doit passer à la carrière. ela tem que passar na preparação. La pierre doit d'abord passer dans la carrière. Deve passar pela La preparação. pierre ne peut pas occuper une place. Porque a pedra não pode ocupar um lugar dentro da casa Si la pierre ne passe pas dans la se carrière, ele não passar pela preparação. c'est dans la carrière. É na preparação C'est là où la pierre é onde a pedra devrait être taillée. deve ser
afiada. On devait tailler la pierre. Tinham que afiar a On devait donner pedra. la forme à la Tinham pierre. que dar a forma para a pedra. Ceux qui étaient en train de construire, E aquele que estava a construir, ils attendaient des pierres qui devaient être taillées. eles esperavam pedras bem preparadas. La Bible déclare, voilà pourquoi il n'y avait aucun bruit. E a Bíblia diz por isso que não havia nenhum barulho. Mais si vous regardez aujourd'hui, Se olharmos hoje, dans les milieux chrétiens, no meio dos cristãos, beaucoup de bruit. há muito barulho. Il suffit que vous entrez dans les réseaux sociaux. É apenas você entrar nas redes Bruit, sociais. de bruit. Vais ouvir tanto Beaucoup barulho. de bruit. Há bastante On se pose barulho. la question. Mas nos perguntamos, Quel type de pierre? mas que tipo de pedra Parce que tu és? lorsqu'on est en train de parler de pierre, Porque quando falamos de dans pedra, la Bible, la pierre a plusieurs na significations. Bíblia a pedra tem vários significados. Lorsque je vois l'encyclopédie de pierre, Quando eu olho para o significado da pedra, Pierre explique la pierre comme des hommes. o Pedro explica a pedra como os homens. Il dit ceci. Ele diz o Il dit, seguinte, vous de même, que vós mesmos, comme des pierres vivantes, como pedras vivas, édifiez-vous, edificam-se, attachez-vous apegam-se aux pierres principales, à pedra que é afin de principal former une maison spirituelle. para formarem uma casa Je espiritual. comprends que lorsqu'on parle de Para pierre, entender que quando se fala de pedra, on ne voit pas de pierres physiques. nós estamos a ver pedras Quand on físicas. parle de pierre, Quando se fala de on voit pedra, des hommes. estamos a ver os On voit homens. toi et Estamos moi. a ver você Nous e sommes eu. des pierres Somos qui pedras. doivent être taillées. Devemos ser afiadas. Parce qu'il y a des pierres. Porque há pedras, Lorsque vous allez, ceux qui ont déjà travaillé dans les carrières, aqueles que trabalham em lugares, hein, em construções, voilà. Vous savez qu'il y a des pierres qui sont pointues. existem pedras que são Ils sont songuées. que tem topo, Et ça na forme, songuées, banjube. tem formas como se fossem espinhos. Ça veut dire que cette pierre-là, Quer dizer, esta pedra, si vous la prenez et vous la mettez dans la maison, se colocarem dentro de uma casa, cette pierre va commencer à gêner. esta pedra vai estar a tremer ou a mexer. Amen. Amém? Cette pierre va commencer à gêner. Esta pedra vai estar a Il mexer. est dans la maison, il va commencer à gêner. Enquanto estiver dentro da casa, ele vai estar a Il mexer. est pointu. Porque ele tem pontas. Voilà pourquoi, Por isso, pour l'utilisation de ces pierres, para a utilização desta il pedra, doit passer par la carrière. ele deve passar pela Et preparação. là où il y a des tailleurs de pierres, É lá onde vai ter vão afiar esta pedra. les tailleurs de pierres, je ne sais pas en portugais comment, afiador, Afiador de pedras. c'est ça, c'est bien. Là où il y a les tailleurs de pierres, Onde há afiadores de pedras. voilà. Donc, les afiadors là, Estes afiadores ils doivent tailler la pierre devem afiar a pedra selon les mesures que la maison demande. segundo as medidas que a casa Parce que precisa. c'est la maison qui connaît quelle est la dimension qu'il faut ici. Porque a casa que conhece que medida eu estou a precisar. Mais si la pierre n'est pas taillée selon les dimensions, Mas se a pedra não for afiada segundo as si la pierre dimensões n'est da pas taillée casa, selon les modèles, se a pedra não for afiada segundo o modelo, de bruit sur bruit. haverá sempre barulho atrás de barulhos. Sempre haverá barulho. Voilà pourquoi aujourd'hui, Por isso hoje, nous sommes en train d'assister à des dépravations de comportements, c'est-à-dire des comportements bizarres. estamos a assistir em comportamentos Donc bizarros. les gens, vous ne savez plus, est-ce que nous sommes des serviteurs de Pessoas Dieu, estão a se perguntar, mas será que ainda somos servos de Deus? Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amados ao Senhor. vous devez savoir que le royaume dans lequel nous sommes appelés, Devemos saber que o reino que na qual fomos chamados, Dieu veut que nous puissions devenir comme son fils. Deus quer que nos tornamos igual ao seu filho. Parce qu'il est écrit qu'à ceux-là qu'il a connus, Porque está escrito, aquele que o conheceu, il les a appelés, ele os chamou, il les a glorifiés, tout cela, ele os glorificou afin de devenir para semblables. tornarem-se semelhantes. Afin de devenir Para semblables que se torne à semelhante l'image de son fils. à imagem do seu Tout filho. à l'heure, je vous ai dit, Aliás, antes eu vos disse, partout où on cherche la conformité, em todos os lugares que procuramos conformidade, forcément il va un modèle. forçamente olham para um Il modelo. doit y avoir un modèle. Deve haver um Et modelo. aussi,
Deus também, pour nous donner la nature divine, para nos dar a natureza Dieu divina, s'est fait un modèle. Deus se fez modelo. Dieu lui-même, il s'est fait un Ele modèle. mesmo, Deus, se fez Et le modelo. modèle de E Dieu, o modelo de il Deus s'appelle Jésus-Christ. chama-se Jesus Cristo. Jésus-Christ, Jesus c'est Cristo, lui le modèle de Dieu. ele é o modelo de Ça Deus. veut dire, Quer dizer, c'est lui qui veut dire que je suis enfant de Dieu. aquele que disser que sou filho de Deus, Il doit se ressembler à Christ. ele deve se assemelhar a Il doit Cristo. devenir comme Jésus. Deve ser igual a C'est Jesus. pourquoi Paul dit aux Por Thessaloniciens, isso Paulo diz aos vous Tessalônicos, étiez mes imitateurs. que fostes meus Non imitadores, seulement mes imitateurs, não somente meus vous étiez imitadores, aussi les imitateurs du mas Seigneur. foram também imitadores do Senhor. Pourquoi? Por quê? Parce que c'est le Seigneur Porque é o Senhor qui est le modèle. que é o modelo. Paul dira, soyez mes imitateurs, Para serem meus imitadores, comme moi je suis imitateur de Christ. como eu sou imitador de Cristo. Donc c'est que le Christ, Quer dizer que o Cristo, c'est lui le modèle. ele é o modelo. Tout celui qui veut se dire enfant de Dieu, Todo aquele que se dizer filho de il Deus, doit d'abord chercher à imiter le Seigneur. primeiro deve procurar imitar o Senhor. Lorsqu'on te regarde, Quando olham para você, on doit voir en toi, devem olhar ou devem On doit ver em lire en você, toi. devem ler On em doit você, remarquer en toi devem notar em la nature você de a Jésus-Christ. natureza de Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Même si tu te retrouves Mesmo que se encontrarem dans un pays em país où les gens s'habillent de manière bizarre, onde as pessoas se vestem de forma mais bizarra, toi, enfant de Dieu, mas você, filho de parce que Deus, tu as un modèle, já que tens um modelo, même si elle marche comme ça, mesmo que eles andam toi, tu ne tortos, marcheras pas comme você ça, não vai parce andar que igual toi, a tu as un eles, modèle. porque você é um modelo. Alléluia. Amém. Voilà pourquoi Esther et ses coéquipiers, Por isso que a Esther e suas companheiras, ils se sont retrouvés loin de leur pays. eles se encontravam longe da sua cidade. Ils étaient en captivité Eles estavam em cativo dans le royaume de la Syrie. no reino da Mais Síria. là où ils étaient en captivité, Mas onde eles estavam em la cativo, Bible déclare, a Bíblia diz, lorsque Aman regardait, quando Amã olhava, il dit, roi, diz, ó rei, je vois dans tous les royaumes estou a ver em todos os reinos un peuple différent de nous. povo diferente do nosso. Ils ont des lois différentes de nôtres. Tem leis diferentes do Ils nosso. ont un comportement différent de Tem nôtre. comportamento diferente do Ce nosso. peuple-là, il vit différemment de nôtre. Este povo vive diferente de nós. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amados ao Senhor, nous sommes sur la terre. estamos na Nous terra, ne sommes pas de la mas terre. não somos da Nous sommes dans terra. le monde. Estamos no mundo, Não somos desse mas nós mundo. não somos Tu deste es au mundo. Brésil. Estás no Mais tu n'es pas du Brasil, Brésil. mas não és do Brasil. Je peux dire Amen. Podes dizer amém? Nous avons un modèle. Temos um Et modelo. notre modèle, O nosso modelo Jésus-Christ. é Jesus. Mais écoutez bien aimés, Mas ouçam bem quand amados, je parle de Jésus comme quando eu modèle, falo de Jesus como je modelo, ne parle pas de J-E-S-I-E. não estou a falar de G-E-S-I-S. J-E-S-U-S. Non, je ne parle pas seulement de ça. Não estou a falar disso, não. Parce que dire que Jésus est mon modèle, Dizer que Jesus é um modelo c'est trop facile. é muito fácil. C'est trop facile et É simple. muito fácil exemplar ou dizer Mais isso. lorsque je parle de Jésus, Mas quando falo de je Jesus, parle de sa parole. estou a falar da sua Je parle palavra. de son Estou a enseignement. falar do seu Je parle de ensinamento. sa doctrine. Estou a falar da sua doutrina. Parce que, Porque, pour qu'on sache para réellement sabermos que que nous realmente sommes devenus modèles de que Jésus, somos realmente modelos en de Jesus, parole. é na Lorsque palavra. quelqu'un marche Quando alguém anda conformément conformemente, selon la parole, segundo a écoutez palavra, ce qu'il est écrit quelque part. ouçam o que está escrito na palavra. Il est écrit quelque part. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. 1 Timothée 4, 12. 1 Timóteos 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que ninguém menospreze a sua juventude. Sois un modèle Seja um modelo pour les fidèles. para os fiéis. Si c'est ta Bible, souligne. Se for a sua Bíblia, sublinhe. Sois un modèle pour les fidèles. Seja um modelo para os fiéis. En parole, Na palavra, en conduite, no trato, en charité, no amor, en foi na fé et en pureté. e na pureza. Sois un modèle. Seja um modelo.
en parole. na palavra. C'est-à-dire par la manière de parler, Quer dizer, na maneira de falar, en conduite, no trato, en charité, no amor, en foi na fé et en pureté. e na pureza. Il dit, sois un modèle. Ele disse, seja modelo. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amados ao Senhor, si nous ne pouvons pas être des modèles, se não pudermos ser modelos, c'est difficile que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. será difícil recebermos a bênção de Jesus Parce que la Cristo. bénédiction de Dieu Porque a bênção de Deus est attachée à celles qui ont un modèle avec Dieu. está ligada àqueles que têm modelo com Ele. La bénédiction de Dieu A bênção de Deus est liée avec celles qui veulent marcher selon les modèles de Dieu. está ligada àqueles que querem andar segundo o modelo de Aujourd'hui, Cristo. nous avons besoin que Dieu te bénisse, Hoje você ou nós queremos que Deus te que abençoe, Dieu puisse t'élever, que Deus possa te exaltar, que Dieu puisse te faire que ceci. Deus possa te fazer ser Oui, aquilo. Dieu peut le faire. Sim, Deus pode Et fazer Dieu va le isso. faire. E Deus vai Mais fazer le isso. plus important Mas d'abord, o mais c'est importante que nous devenions les modèles. é que nos tornemos modelos. Paul a dit aux E Thessaloniciens, Paulo disse aos Tessalônicos vous avez reçu la parole de Dieu que receberam a palavra de Deus au milieu des no tribulations, meio das au tribulações, milieu des épreuves, no meio das au provas, milieu des souffrances. no meio do sofrimento, Il dit de sorte que de sorte ou de maneira vous que êtes devenus. se tornaram. Ah, je comprends une chose. Eu entendi uma coisa. Même si aujourd'hui, Mesmo que je hoje ne suis pas un modèle, eu não sou modelo, c'est possible mas é de possível devenir un modèle. de me tornar Parce que depois Paulo do modelo. diz, Porque o Paulo me De diz, sorte que de sorte que vous êtes devenus. tornamos, Cela veut dire quer dizer auparavant, que talvez ces gens n'étaient pas des modèles. essas pessoas não eram modelos, Après avoir mas reçu la parole, depois de receberem a après palavra, avoir crié au depois Seigneur, de acreditar no Senhor, les gens sont devenus estas pessoas tornaram des modèles. modelos. Amen. Amém. Bien, mais tu peux aussi devenir un modèle. Mas também pode ser Lorsque modelo. les gens regardent ton Quando foyer, pessoas olharem pelo seu lar, ah, na língua, ça le coule. dizer, Pasteur eu Sérgio. quero ser como o pastor Sérgio. Oui, na língua, ça le coule, pasteur. Que o meu lar seja Foi como na o do loucura aí. pastor. Você diz, Como quando les gens daquele te irmão. regardent, Quando pessoas olharem les para gens você, t'apprécient. que te Les apreciam, gens t'apprécient. que te Ils apreciam, voient en toi les modèles. porque olham para você o Aujourd'hui, modelo. bien aimé, Hoje, bem amados, nous avons un défaut. temos Nous defeito. avons les défauts des modèles. Temos o defeito de Beaucoup de modelos. titres, Muitos títulos, beaucoup de noms, muitos beaucoup de nomes, grades, vários beaucoup graus, d'appellations. muitos nomes. Où est le modèle? Mas onde está o modelo? Où sont les modèles? Onde está o modelo? Já não há. On sait plus qui imiter. A quem mais Nós vamos temos que imitar? copiar. Nós estamos a ver quem vamos Porque todo copiar. mundo Porque todo mundo s'accroche seulement au titre. apenas se apega a títulos. Il s'accroche au nom. Eles se apegam a Il nomes, n'y a pas de modèle. mas não há modelo. Alléluia. Amém. Nous devons être les modèles de l'évangile. Devemos ser o modelo do evangelho. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Porque, bem amados ao Senhor, l'évangile que tu reçois se o evangelho que você recebe ne te transforme pas, não te transforma, ne te change pas, não te muda, alors ça ne sert à rien. então não serve a Tu nada. passes ton temps pour rien. Estás a passar o seu tempo em Il vão. faudrait que, É necessário même que, toi-même, mesmo você, toi te décider se que decidires cet évangile, que este que cette evangelho, parole que esta doit palavra me changer. deve me Je dois transformar. devenir Eu tenho que me tornar un témoignage testemunho de l'évangile que j'ai reçu. do evangelho que eu recebi. Je dois devenir Devo me tornar un témoignage de testemunho la parole que j'ai reçue. da palavra que eu Parce que recebi. si nous ne devenons pas de témoignages, Porque se não nos tornarmos alors ça ne sert à testemunhos, rien. então não serve a On passe nada. notre temps pour rien. Estamos a passar o nosso tempo em vão. Mais ce que Dieu veut pour nous, Mas o que Deus quer para que nous nós devenions é que nos tornemos le témoignage, le testemunhos, modèle modelo de sa parole. da sua palavra. Est-ce qu'on peut dire Amen? Podemos dizer Est-ce amém? qu'on peut dire Amen? Podemos dizer amém? Que tu deviennes le modèle de la parole. Que nos tornemos modelos da Il y palavra. avait des pointes en toi. Se havia pontas S'il y em avait des você, choses mauvaises en toi, se havia coisas ruins em você, accepte que le tailleur de pierre pour se tailler cela. aceita que o afiador possa afiar você.
Parce que tu es une pierre. Porque tu és uma pedra. Une pierre doit accepter E uma pedra deve aceitar d'être taillée. ser afiada. Parce que la pierre ne peut pas être glorifiée dans la maison Porque a pedra não pode entrar na casa si cette pierre n'est pas taillée à la se carrière. esta pedra não for afiada. Mais là, dans la carrière, E lá na preparação, il y a des tailleurs de pierre existem afiadores de Eles estão pedras. lá. Eles estão lá. en train de travailler Estão a trabalhar avec les marteaux, com martelo. en train de travailler Estão a trabalhar avec les birins. com... C'est pour donner la forme. É para dar a forma. Bien-aimés du Seigneur, Bem amados ao si Senhor. moi nous sommes des pierres, Se você e eu somos pedras, conformément à la parole de Dieu, conforme a palavra nous de devons Deus, accepter devemos logo aceitar taillés par le Seigneur. de sermos afiados pelo Nous devons Senhor. accepter Devemos aceitar d'être taillés sermos par les afiados tailleurs de pierre pelo afiador de qui sont les pedras, serviteurs de que Dieu. são os servos de Deus. Parce que les serviteurs de Dieu, Porque os servos de Deus, c'est eux qui sont comme des tailleurs de pierre. eles é que são afiadores de pedras. Paul, il dit, Paulo está a dizer, en sorte que vous êtes devenus des modèles pour les de croyants. maneira que se tornaram modelos. Chacun de nous Cada de nós doit être le modèle pour son prochain. deve ser modelo para o seu próximo. Est-ce que quand les gens te regardent, Quando pessoas olham para você, tu vas t'allier au penza. olharem, repararem bem para Ils vont você, me tailler dans le miroir. ou você mesmo se olha e Est-ce diz, que on est fier? será que és orgulhoso em dizer que eu sou um modelo? Nata modèle pour la nanga. Eu sou modelo para meus modelo filhos. para valer kinanga. Sou modelo para meus irmãos. Sou modelo para minha família. Será que realmente pode se dizer? Amen. Amém. Aujourd'hui, les gens cherchent les miracles. As pessoas estão à procura de milagres. Les miracles, c'est nos signes Milagres e sinais. accompagnateurs. Estes acompanham. On ne peut pas chercher les miracles. Não podemos procurar milagres. Selon l'Écriture, Segundo as Escrituras, voici les signes et les miracles eis os sinais e milagres qui accompagneront. que acompanharão. Comment tu peux chercher quelque chose qui t'accompagne déjà? Como é que você vai procurar o que te acompanha? Comment tu peux te mettre à chercher quelque chose qui t'accompagne? Como é que podes ficar à procura daquilo que está a te acompanhar? Voici les signes et les miracles qui Eis accompagneront. os sinais que vão vos acompanhar. Tu veux chercher les miracles qui t'accompagnent. Você vai procurar milagre que está a te acompanhar. Mais il faut plutôt chercher Aliás, tem que procurar ce qui peut faire en sorte que aquilo que pode fazer com ces que miracles t'accompagnent. estes milagres possam te acompanhar. Amen. Amém. Il faut chercher Deve procurar la chose qui peut faire que les miracles t'accompagnent. aquilo que pode fazer com que os milagres te acompanham. Les miracles et les signes, Os milagres e os sinais ce sont des choses qui accompagnent la parole. são coisas que acompanham a palavra. Là où il y a la parole de Dieu, Onde há a palavra de là Deus, où il y a le respect de la parole, onde existe o respeito da les palavra, miracles et les signes vont os accompagner. milagres e os sinais vão acompanhar. Lisez très bien la Bible. Leiam bem a La Bíblia. Bible déclare, A Bíblia declara: il persévérait dans l'enseignement, eles perseverarão nos dans la ensinamentos, prière, na oração, dans la fraction des pains. na fraternidade do pão. Persévérer, il Eles vão persévérait. perseverar La e Bíblia perseverar. A Bíblia declara: Et les miracles e os et milagres les signes e os sinais se faisaient opérer parmi les se apôtres. faziam operar no meio deles. C'est-à-dire, ils n'étaient pas en train de chercher les signes. Quer dizer, eles não procuravam os Ils n'étaient pas en sinais. train de chercher les miracles. Eles não procuravam os milagres, não. Persévérer dans Eles l'enseignement, apenas perseveravam Dans la nos prière, ensinamentos e dans la orações, fraction du pain, na fraternidade. les miracles E assim, accompagnaient. os milagres estavam Bem, lhes bem, bem, acompanhar. Bem amados, Les miracles, os c'est des milagres choses são accompagnateurs. coisas que acompanham. Lorsque tu es dans la parole de Dieu, Quando estás na palavra de Deus, lorsque tu es fidèle quando és fiel dans la parole, na palavra, lorsque tu es fidèle quando és au fiel Seigneur, ao Senhor, vouloir ou pas, querendo ou les não, signes et les miracles, os sinais e os vão te milagres acompanhar. vão te tu acompanhar. peux dire Amen. Podes dizer amém. Il suffit d'être dans la parole. Somente precisa Eu estar marchei ligado na à palavra fidelidade. e andar na soberania. Comme Dieu est fidèle à sa parole, Como Deus é fiel na sua la palavra, Bible déclare il est derrière sa parole pour a s'accomplir. Bíblia diz, ele está de trás da sua palavra para Comme cumprir. Dieu il est fidèle à sa parole, Como ele é fiel à sua palavra, et si toi tu marches dans la fidélité de sa e parole, você anda na fialdade da sua ou palavra, pas, bien-aimé, querendo ou não, bem les amados, miracles vont t'accompagner. o milagre vai te acompanhar. Tu ne chercheras pas les miracles, Não vai procurar o ça va milagre, t'accompagner. ele vai te acompanhar. Écoutez, il dit non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous. J'aime ça. Esse porque eles mesmos anunciam de vós a palavra que entrou, tivemos para convosco. Cela veut dire, pendant qu'ils étaient en Macédoine, Quer dizer, enquanto estavam na Macedônia,
pendant que les Thessaloniciens ont reçu la parole, Enquanto que os tessalônicos receberam a palavra, pendant qu'ils ont manifesté leur empressement, c'est-à-dire leur amour de la parole, enquanto eles demonstraram o amor deles pela palavra, la Bible déclare, a Bíblia declara, ce témoignage-là, aquele testemunho, ce bruit-là, aquele barulho, a retenti à Macédoine. foi ou chegou até a Macedônia. Ça veut dire que ceux qui étaient à Macédoine, Aquilo que estava na Macedônia, ils ont entendu le son. ou aqueles que estavam na Macedônia, Ils ont entendu qu'il y a des choses qui se passent là-bas. ouviram que há alguma coisa que está Les gens se acontecendo. convertissent là-bas. Pessoas se Les converteram, gens ont changé de vie là-bas. pessoas mudaram de Ce vida. témoignage-là Aquele testemunho était devenu comme une odeur tornou-se como cheiro qui commençait à se répandre. que estava a se repreender. Était devenu comme une réputation Tornou-se como uma reputação qui était en train de se répandre. que estava a se espalhar. Était devenu comme un parfum Tornou-se como qui est en perfume train de se que répandre. estava a se espalhar. Paul n'était pas encore arrivé à O Macédoine. Paulo ainda não havia chegado a Mais les Macedônia, témoignages, mas os ce qui testemunhos s'est passé à e aquilo que Thessalonique, passava na Estalei de Tessalonicenses chegou on até a a entendu Macedônia. parler. Ouvimos falar. Les chrétiens là, Então que lá os de cristãos Thessalonique, de ils ont Tessalônicos changé de vie. mudaram de Ils ont reçu vida. le Seigneur. Eles receberam o Ils ont Senhor. abandonné les idoles. Eles abandonaram os ídolos. Ils ont commencé à servir les vrais dieux. Começaram a servir o verdadeiro Deus. Ce témoignage est parti. Este testemunho foi-se. Quand Paul arrive à Macédoine, Quando Paulo chegou a Macedônia, quand il arrive à Macédoine, quando chegou a Macedônia, Paul constate quelque chose. o Paulo constatou uma coisa. Qu'est-ce qu'il constate à O que Macédoine? que ele constatou na Macedônia? Mon temps est fini. Il constate quelque chose. Ele notou que Il constate que les chrétiens de Macédoine, ele viu que os cristãos da Macedônia, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens chapitre 8. podem ler em 2 Coríntios capítulo 8, Ces chrétiens-là, aqueles cristãos ils étaient pauvres. eram pobres, Ils n'avaient rien. eles não tinham nada. Ils avaient donc, une pauvreté, Paul lui-même dit, une pauvreté profonde. Eles tinham, como Paulo diz, uma pobreza profunda. Mais comme les témoignages des Thessaloniques Mas como o testemunho de Tessalonicenses est arrivé même avant Pierre, chegou antes do Pedro, ma prière ce matin, a minha oração nesta manhã, que les témoignages que Dieu fera avec toi que o testemunho que Deus fará com você, te précède avant là où tu vas arriver. que te preceda antes de onde você está indo. Acho que alguém não percebeu, vou repetir. Eu disse o seguinte: Prière nanga, a minha oração que témoignage on nzamba kosala é na yo. que o testemunho que Deus fará com você, as coisas que Deus vai operar em Avant você, yo koma. que te precedam antes de você chegar no seu Sango malamu destino, pona yo. que anuncia boas novas onde você for. Quando você Sango chegar, malamu ne se como que ava yo. a sua boa nova já Testemunho vai como é que chegar. vai eu? O testemunho Ma porte vai é que vou comer chegar. E as portas vão se Est-ce que tu abrir. peux dire amen? Podes dizer amém. Voilà pourquoi, bien aimé, Razão pela il qual est important et bien de faire le bien. é importante e é bom fazer o bem. Ata bato baundima bolamu na wote. Pessoas podem não acreditar na sua bondade, Salaka bolamu. continuam a fazer a bondade. Jebisa na oya pembeni na yo. Diz ao irmão que está ao seu lado. Ata bato bazondima bolamu na wote lelo. Mesmo que pessoas não acreditam na sua bondade, continuam a fazer. Yo salaka ka bolamu. Você continue a fazer. Yoka na bandeli. Eu vou repetir. Jebisa pembeni na yo. Diz quem está ao seu lado. Ata bato bawanga ni bolamu na Mesmo lelo. que pessoas negarem sua bondade hoje, Yo salaka ka bolamu. você continua a fazer o bem. Parce que après quelque temps, Porque depois de um tempo, oyebi eloko moko na tiré na ba match oyo uma coisa que eu notei durante estes jogos eza likambo ya VAR. é questão de VAR. Loba VAR. Diga VAR. Loba VAR. Diga VAR. Oyebi eloko ese leki nango déjà. O que já aconteceu, Ni ataki mutu. já tinham pisado alguém, já passou. Pessoas já esqueceram aquilo. Mas quando vão se lembrar, eles vão, o árbitro vai no vídeo árbitro. Ou os vídeo árbitros vão chamar o árbitro que está no terreno. Tá lá.
dizerem para eles, olha, você ia deixar passar isso. Isso foi penalti. Ele havia pisado ele. Então é penalti. Quando o árbitro vai olhar no VAR, mesmo que a ação já havia acontecido, mesmo que negaram aquela ação, mas quando vão olhar de novo, vão olhar no vídeo árbitro, vão entender que tem que sancionar. Da mesma maneira também, eu sei. Há uma escritura que está me sustentar. Há alguma coisa que está escrita que está me sustentar. Porque Deus, Ele mesmo, chamam Ele de o juiz e o árbitro. A Bíblia o chama de juiz e árbitro. Eu entendi que o verdadeiro juiz, aquele que realmente julga as coisas, chama-se Jesus. Por isso que estou a dizer a alguém, pessoas podem negar a sua bênção, podem dizer mal sobre você, podem dizer o que for, não é problema. Você continua a fazer o bem, mas o verdadeiro árbitro, ele vai ver o ecrã profético, vai ver o vídeo árbitro, vai olhar o vídeo árbitro, mesmo que já tenha passado, mesmo que passaram anos, mas quando o verdadeiro árbitro vai se levantar na sua vida, pouco importa o problema, ele vai dar a solução, ele vai resolver, ele vai sancionar. Quem diz amém? Alguém diz amém? Continue a faire le bien. Continua a fazer o bem. Parce que c'est bien là. Porque aquele bem, un jour, dia, ça te t'ouvrir la porte. Vai te abrir as portas. A bondade que estás a fazer hoje, dia, bem amado, vai te abrir as portas. Paul est arrivé il est arrivé à Macédoine. O Paulo chegou a Macedônia. Il regarde. Ele olhou. Ele disse. Olhou para os cristãos da Macedônia. Olha, uma grande pobreza. Mas ele notou que na pobreza dele, no sofrimento dele, não esqueça que os cristãos de Tessalônicos também estavam em sofrimento, também estavam com dores, mas receberam a palavra. E quando Paulo chegou a Macedônia, a mesma coisa se reproduziu. O que admirou Paulo, ele viu que os cristãos da Macedônia, que no sofrimento deles, eles davam, eles se sacrificavam, eles ofertavam, eles davam tudo. O Paulo olhou. Ils ne se sont pas donnés seulement à nous. Eles não apenas se entregaram a nós, ils se sont donnés aussi au Seigneur. Mas também se entregaram ao Senhor. Paulo acrescentou dizendo: ils ont même, je témoigne. Eles mesmos testemunham qu'ils ont donné même au-delà de ce qu'ils avaient. Que eles dão mais ou além daquilo que eles tinham. Eu me faço perguntas. Alguém dar além daquilo que ele tem. Comment ça peut être possible? Como é que pode ser possível? Só tens 100 reais. On dit que tu as donné au-delà de 100. Mas disseram que deste mais do que 100 reais. Ça veut dire quoi? O que isto quer dizer? Eu entendi que les témoignages de Thessalonique, os testemunhos dos Tessalônicos, que havia chegado a Macedônia, impactou as pessoas de Macedônia, influenciou os habitantes da Macedônia, mudou os comportamentos das suas vidas, até o ponto de darem além do que eles tinham. Bem amados ao Senhor. Razão pela qual não olha sempre pelo seu sofrimento, mas olha pelas oportunidades que Deus pode abrir na sua frente. Amém. Amém. Et les gens de Macédoine, e as pessoas da Macedônia, tellement qu'ils ont donné, como eles deram, même au-delà, mesmo além de ce qu'ils avaient, do que eles tinham, cette église a été bénie. Esta igreja foi abençoada. C'est pour dire tout simplement, é para simplesmente dizer, lorsque on est modèle,
Quando somos modelos, Et lorsqu'on copie un modèle, quando copiamos um modelo, on cherche à garder ce modèle. procuramos aguardar este On modelo, cherche à respecter les modèles. procuramos a respeitar este modelo, Parce que la bénédiction, porque a bênção, toutes ces choses que nous avons besoin, todas as coisas que nós sont procuramos, liées à la parole de Dieu. estão ligados à Et palavra notre de Deus. modèle, c'est la E o parole. nosso modelo é a palavra. Il suffit que nous soyons des modèles de la É parole. necessário que apenas sejamos modelos da Les palavra. choses que nous avons E besoin aquilo que nós vont precisamos nous accompagner. vão nos Ils acompanhar, vont nous suivre vão nos seguir partout où nous allons. em todos os lugares onde Et iremos. celui qui est le modèle de la parole, E aquele que é o modelo da palavra c'est une personne é uma pessoa qui obéit que obedece et qui met en pratique la parole de e Dieu. que coloca em prática a palavra de Deus. Parce que Paul a dit Porque o Paulo está dizendo uma coisa, il dit ceci. ele diz o seguinte: Il dit, nous avons fait de ces choses. ele diz, nós fizemos destas coisas. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Em 1 Coríntios capítulo, Il dit, nous avons fait, je paraphrase seulement, nous avons fait de ces choses fizemos destas coisas une application dans notre propre vie. uma aplicação em nossas vidas. Cela veut dire Quer dizer, que ce que nous sommes en train de prêcher o que estamos a pregar, doit devenir une application primeiro deve ser uma aplicação dans notre vie. nas nossas vidas, Il dit, pour que nous apprenions para aprendermos à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. a não ir além daquilo que está escrito. Cela veut dire que nous devons rester dans la parole de Quer Dieu. dizer que devemos permanecer na palavra. Et pour rester dans la parole de E Dieu, para permanecer na palavra de Deus, il faut faire de ces choses une application. deve fazer destas coisas uma aplicação. Voilà pourquoi je dis ceci. Por isso que eu digo o seguinte: Celui qui veut se faire le modèle de la parole, aquele que quiser se fazer o modelo da il palavra, doit prendre la parole de Dieu deve pegar a palavra de et Deus faire de la parole de Dieu une application. e fazer da palavra de Deus uma aplicação. Et lorsque tu feras de la parole une application, Quando fizerdes da palavra de Deus uma aplicação, ta façon de vivre, quer dizer a sua maneira de viver, ta façon de marcher, a sua maneira de caminhar. lorsque tu feras de cela une application dans ta vie, Quando fizeres disso a aplicação, c'est ainsi que tu verras la grâce de Dieu. é assim que verás a graça de Deus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pode dizer amém? Est-ce qu'on peut dire Amen? Pode dizer amém. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Bem, amados, chegamos ao fim. Cette instruction de ce matin Esta instrução desta manhã était tout simplement foi de simplesmente nous exhorter, nos exortar, nous instruire nos instruir à devenir des modèles. a tornarmos modelos. Beaucoup de choses, Muita nous coisa pouvons parler. podíamos falar, Mais ce que tu dois retenir, mas o que deves reter, efforce-toi, bien-aimé. Efforce-toi esforça-se à être un modèle. a ser um modelo. Modèle de quoi? Modelo de quê? Modèle de Jésus. Modelo de Jesus. Ce Jésus-là Este Jesus ne doit pas être un slogan. não pode ser um slogan, Mais ce Jésus-là mas este Jesus doit être le respect de sa parole. deve ser ao respeito da sua palavra. Doit être le respect de l'enseignement. Deve ser o respeito do ensinamento. Cela veut dire aussi, Quer dizer também, si on me dit par exemple, se por exemplo me disserem il faut s'aimer, que deve semear, il faut sacrifier, deve il faut sacrificar, faire ceci. deve fazer isso. Celui qui veut être modèle, Aquele que quer ser il modelo, doit faire de ces choses ele fará destas une coisas application dans sa vie. uma aplicação em sua vida. C'est-à-dire, il va appliquer, Quer pratiquer cela. dizer, ele vai praticar Parce aquilo, qu'il veut être un modèle. porque ele quer ser um modelo. Et c'est comme ça que, bien aimé, É assim que, bem amados, la grâce de Dieu, a graça de la Deus, faveur de Dieu o favor de Deus, peut se répandre dans notre vie. pode se repreender em nossas vidas. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor nos Que abençoe. le Seigneur nous bénisse. Que Deus nos abençoe. Nous allons prier. Vamos orar. Comme j'avais dit au début, Como eu disse no início, je n'aurai peut-être pas le temps de prier pour toi, d'imposer. talvez não terei o tempo de orar para você impor as minhas mãos. La parole que tu écoutes, Mas a palavra que você ouviu, si vous le mettez en pratique, se colocarem em prática, si vous croyez à cette parole, se acreditarem nesta palavra, cette parole esta palavra produira elle-même les miracles. vai produzir milagres. Nous allons mettre debout. Vamos nos colocar em pé. S'il y a un problème,
Há um problema, ou você tem um problema. Tu as quelque chose. Tens alguma coisa. Ferme tes yeux. Feche seus olhos. Tu mets ta main droite. Coloque a sua mão direita no peito. Et je vais seulement prier. E apenas vou orar. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Reste calme, je vais prier. Seigneur Dieu. Senhor Deus. Il est écrit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à ton nom. Está escrito que eis os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem em seu nome. Je sais que le nom qui fait accompagner les signes, eu sei que o nome que pode acompanhar os sinais, c'est ta parole. É a sua palavra. Parce que ton nom est la parole de Dieu. Porque o seu nome é a sua palavra. Selon les témoignages. Segundo testemunhos da sua palavra. Voilà pourquoi, Seigneur. Por isso, Senhor. Toute personne qui a écouté cette parole. Toda pessoa que ouviu esta palavra. Qui avait un problème quelconque. Que tenha algum problema. Une situation qui bloque sa vie. Uma situação que bloqueia a sua vida. Je sais que ma main ne peut pas, n'a pas la possibilité, mais la tienne a une puissance. Eu sei que a minha mão não tem a possibilidade, mas a sua há o poder. Parce qu'il est écrit que ta main n'est pas courte. Porque está escrito que a sua mão não é curta. C'est que ta main est une main longue. É porque a sua mão é longa. Voilà pourquoi j'ai prié, Seigneur. Por isso eu oro, Senhor. Que ta main touche toute personne. Que a sua mão toque toda pessoa. Qui a un problème quelconque. Que tem um problema qualquer. Qui a besoin d'une solution. Que precisa de alguma solução. Celui qui a crié à cette parole. Aquele que acreditou nesta palavra. Celui qui va se conformer selon ce qui a été. Aquele que vai se conformar àquilo que está escrito. Que tu visites sa vie. Que o Senhor visite a sua vida. Que tu touches sa vie. Que o Senhor toque na sua vida. Que o Senhor opere alguma coisa. Que tu fais acompanher. E que faça acompanhar les signes, os sinais, les miracles, os milagres, dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Nous avons ainsi prié. Assim nós oremos. Nous disons Amen. E dissemos Amém. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Aplaudimos pela palavra de Deus. Tentemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe.